Deixa eu colocar ainda mais um elemento dentro dessa discussão, e aí falando a respeito do cenário bem nacional, bem dessa relação progressistas-Partido dos Trabalhadores. O Olivaldo já falou do histórico do Progressistas, que é de relação com o Partido dos Trabalhadores e na história recente. Faz parte da gestão de Lula com o Ministério dos Esportes, Ministério das Comunicações, enfim. E tem uma outra questão, sabe, que eu considero importante. Uma figura de peso que tem considerado de atrair gravitacionalmente lideranças do Progressistas, que é Jair Bolsonaro, está vivendo a sua maior crise política, sem dúvida nenhuma, com todos esses momentos de investigações em torno dele. Queria que você falasse sobre isso, que acaba fazendo com que o Progressistas fique um pouco mais solto para diálogos com outros campos políticos e, ao mesmo tempo, nos desse uma atualizada sobre as informações em torno das investigações sobre esse caso tão grave que tem envolvido o ex-presidente Bolsonaro. Joelson, ontem aqui em Brasília a gente teve um iniciamento pela Polícia Federal, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais de 36 pessoas foram indiciadas, aí a gente também tem generais, a gente tem o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e só explicando para a nossa audiência, o iniciamento da Polícia Federal foi enviado esse inquérito para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que vai encaminhá-lo para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se acata 100%, faz a denúncia contra os 36 nomes, se acata só uma parte, se rejeita essas denúncias, e aí as denúncias seguem de volta para o Supremo poder julgar. E aí são várias perguntas no ar. Há a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso? Agora, a perspectiva é que não, é que de fato haja um processo, um trânsito em julgado, que ele tenha todas as possibilidades de defesa, e é um direito da defesa tentar protelar, colocar justificativas também. Agora, agrava a situação, principalmente do general Braga Neto, que foi o candidato a vice de Bolsonaro na última eleição, na chapa derrotada, e agrava também, termina trazendo a cúpula militar para o centro, de fato, dessa tentativa de golpe de Estado. Aqui então na tela, sabe, informações a respeito dos crimes possíveis cometidos pelos indiciados e também o trâmite que esse processo deve seguir. Na tela aqui no Jornal do Piauí. Primeiro falar dos crimes que foram, em torno dos quais foram indiciadas as pessoas lá. O que é que na prática isso significa? A Polícia Federal fez uma investigação, os agentes, os delegados recolheram um conjunto de provas e no final o delegado fechou um relatório. Olha, na minha opinião, opinião do delegado, eles cometeram esses crimes aqui. Golpe de Estado, que resultaria no futuro, eventualmente, numa pena que vai de 4 a 12 anos de prisão para os envolvidos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso é até um tipo penal que eu não conhecia, mas está aqui, ó, de 4 a 8 anos de prisão para os envolvidos. Integrar organização criminosa, pena de 3 a 8 anos de prisão. E aí, essa aqui é a opinião da polícia nas investigações, e claro, com o acompanhamento do Ministério Público, né, do Ministério Público da União. E aí significa dizer o quê? Joelson, o presidente Bolsonaro vai ser preso por esses crimes? Não, significa dizer que, na opinião da Polícia Federal, ele cometeu esses crimes que tem essa variação de pena. Pode ser que o juiz lá na frente ache que ele só cometeu um, que ele não cometeu nenhum, que ele cometeu um, mas que a pena vai ser só de 4 anos, não vai ser de 12. Então tem uma série de questões ainda para tramitar. Não só o presidente, claro, o ex-presidente Bolsonaro, mas os outros também indiciados nesse caso. E aí, qual é o trâmite? Esse que a Sábia trouxe para nós, na tela aqui do nosso Jornal do Piauí. Como é que deve tramitar? A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público maior, vamos dizer assim, vai analisar todas essas provas que foram colhidas pela Polícia Federal, todas essas impressões dos delegados, dos agentes, dos investigadores, e vai decidir. Primeiro, pode ser que o Ministério Público, olhando para essas provas e como titular dessa ação, é o responsável por fazer o processo andar, vamos dizer assim, pode ser que ele decida arquivar. Olhou lá tudo, não teve crime nenhum aqui, vamos arquivar isso aqui, guardar, e se surgir novos fatos, lá na frente a gente avalia. E aí ele tranca o processo. Ou então, ele não avança. Ele diz o seguinte, olha, eu não vou oferecer denúncia, não vou levar esse caso para a justiça agora não. Faz o seguinte, Polícia Federal, reúne mais provas, eu quero saber mais isso, mais aquilo, fazer mais diligência, vai lá na casa de fulano, pega o celular de ciclano, eles podem fazer novos pedidos. Ou então, já chegam com todas essas provas e apresentam uma denúncia contra os envolvidos nessa lista de 3 crimes que a gente colocou aqui e já diz, justiça, quero que essa turma aqui vá para o banco dos réus e a partir de agora abrir prazo aí para eles se defenderem,
dar as explicações dele, virou processo e vamos para frente. Então tem essas possibilidades a serem ainda analisadas, para que você possa entender em casa que ainda tem um caminho a ser percorrido em relação a esse assunto, que repito, é grave, e aí a gente vê como é complexo esse levantamento de provas e julgamentos futuros, Elivaldo, que não estamos falando de um caso que começou logo depois das eleições de 22. Então, você foi feliz ao abordar dessa forma, Joelson, porque muitas vezes, pela repercussão que tem o fato, já se associa o indiciamento ao julgamento e já uma punição efetiva para ser cumprida. Na verdade, o indiciamento é grave, claro que preocupa, é extremamente desconfortável, isso tem repercussões políticas enormes, mas é um indiciamento. Daí, a condenação, há um longo caminho de ampla defesa, de consistência do que foi feito pela Polícia Federal no entendimento da Procuradoria-Geral da República, que determinará ou não o Supremo, acatando ou não o Supremo e transformando os indiciados em réus, e aí sim todo o processo é iniciado para o julgamento com ampla condição de defesa, enfim. Você lembra como foi lá em 2006 a operação que, antes da Lava Jato até, que resultou lá dos anões do orçamento, que ali foi um julgamento enorme, longo, bastante complexo. Então é isso que, se acontecer com esse caso que envolve o presidente Bolsonaro e o seu entorno, é que poderá deflagrar esse movimento. Então o indiciamento, repito, é uma peça investigatória da Polícia Federal extremamente grave, mas caberá agora ao Procuradoria-Geral da República acatar ou não para encaminhá-la ao Supremo Tribunal Federal. E tem uma discussão interessante que está acontecendo no Judiciário, né, Sávia? Que eu acho que a discussão atual é onde é que o crime começa. Porque, por exemplo, se você pensar em matar uma pessoa, você comprar uma faca para matar alguém, para você não matar, você não cometeu crime nenhum. Preparar atos para matar alguém não é crime. Quando você começa a executar, aí é que pode ser uma tentativa de homicídio ou um homicídio. Mas para esses crimes aqui, deixa eu colocar a lista de novo, a discussão agora é saber quando é que o crime começa, quando é que ele de fato vira crime. Esse golpe de Estado, quando você efetivamente consegue o golpe ou quando você começa a articular o golpe. E aí, muitos juristas estão dizendo que é quando você começa a articulação. Na hora que você começa a conversar com pessoas em torno, já é o crime. Porque aí, se você efetivar esse crime, você nem está cometendo mais crime nenhum, porque você venceu. Agora é o homem que está contando a história, vai estabelecer novas legislações, aí não tem crime para ser julgado. E essa integração da organização criminosa. Será que formar um grupo de WhatsApp e falar sobre isso já é ou não integrar uma organização criminosa? Essas são as questões atuais no Judiciário de Brasília, né, sabe? Joelson, totalmente. E a gente só vai ter acesso, de fato, a essa organização de como a Polícia Federal fez a investigação quando o ministro Alexandre de Moraes, se assim decidir, tirar o sigilo do inquérito, porque são quase 900 páginas. Ele ainda não retirou esse sigilo, a imprensa tem acesso a algumas informações vazadas, mas a gente precisa entender exatamente como que essa investigação foi costurada para chegar a essa conclusão desse indiciamento desses 36 nomes. Agora, outra dúvida jurídica importante é sobre a possível suspeição do ministro Alexandre de Moraes, porque ele seria uma das vítimas, caso o plano tivesse de fato sido executado, ele seria uma das vítimas de assassinato. Então, ele também está julgando e é um dos questionamentos que é feito também aqui nos bastidores. Isso aí agora aumenta ainda mais essas tensões. Alexandre de Moraes pode ou não compor, pode ou não ser juiz nesse caso, né? Já que ele seria parte interessada direta nessa situação, porque seria um dos alvos. O fato é que é uma situação caótica no Brasil, Lívia. Exato. Vocês explanaram já bem a questão, as consequências jurídicas. Existem também as dimensões políticas que vão acontecer com essa situação de Bolsonaro, que existem muitas possibilidades. Uma delas é essa questão da fragilização da base, porque por mais que haja ali um setor político, um setor principalmente de apoiadores que seja muito fiel à imagem que Bolsonaro representa para a oposição em nível federal e nas suas devidas escalas nos municípios e nos estados, ainda assim fragiliza o agente político. Muitos vão querer ter uma certa distanciação por não ter um reflexo, por não querer um reflexo para as eleições de 2026, como é o caso de Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes já teve um distanciamento nessa eleição de 2024, e, né, como consequência ou não da ausência de Bolsonaro na campanha, mas Tarcísio de Freitas já mantém uma postura um pouco mais distanciada, já com uma perspectiva para 2026.
Então, essa é a tendência de acontecer com algumas lideranças políticas que se colocavam como grandes aliados de Bolsonaro. Vai ser um recorte que vai demonstrar muito como vai ser o tom das eleições presidenciais em 2026. E pelo que eu soube, a defesa de Bolsonaro deve trabalhar muito na ideia do arrependimento eficaz. Não, pensou em fazer, mas não fez, desistiu, não levou adiante. Isso tudo vai aguardar. O ex-presidente Bolsonaro, inclusive, postou falando que vai conhecer através dos advogados aí o teor dessas investigações.